Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Torra, a moda do preço baixo. Unifadra, Fundec Dracena, vestibulares, medicina e demais cursos, inscrições abertas. Medicina Dracena. 3 mortes em 2 acidentes de trânsito na região. O fim de semana também foi marcado por um afogamento em Epitácio. No aeroporto de Prudente, pessoas mortas e feridas. Mas ainda bem que era só uma simulação organizada por estudantes e socorristas. O objetivo era treinar o atendimento caso um dia um acidente de grandes proporções aconteça. A cidade toda tem que estar preparada. A Heloísa Ramada tem mais um destaque de hoje. E eu conto onde idosos e deficientes podem conseguir o talão da Zona Azul específico para vagas especiais. A Prefeitura já definiu uma data para começar a multar quem descumprir essa determinação. E o Fronteira Notícias recebe hoje Márcio França, candidato do PSB ao governo do estado, para mais uma rodada de entrevistas. O segundo turno está chegando. Hoje é segunda-feira, 22 de outubro, semana começando e o seu Jornal do Almoço também. 11h59, um bom dia e já uma boa tarde para você. Olá, boa tarde para você. A gente já começa essa edição do Fronteira Notícias com um recado para os motoristas de toda a região que vêm aqui para Presidente Prudente para fazer compras no comércio, ir a consultas médicas e para outras obrigações no centro da cidade. Já estão disponíveis os cartões da Zona Azul para idosos e também para deficientes. Pois é, essa é uma situação muito importante para quem circula por aqui. Heloísa Ramada tem as informações para a gente ao vivo. Vamos conversar com ela. Boa tarde, Elô. Onde os motoristas podem ir para conseguir esses talões? Oi, Cíntia, boa tarde para você, para o Murilo, boa tarde para todo mundo. Olha só, o talão com 10 folhas, os motoristas só conseguem pegar lá na CEMAV, na Secretaria Municipal de Assuntos Viários, que fica na Avenida Coronel Marcondes, esquina com a Avenida 11 de Maio. Já as folhas soltas, os motoristas conseguem com qualquer agente da Casa do Pequeno Trabalhador, que geralmente ficam aqui nas esquinas no centro. Eu, inclusive, peguei essas folhinhas para mostrar para vocês. Olha só, a verdinha é para quem tem deficiência e a amarela para quem é idoso. E como está escrito aqui, continua sendo gratuito. Só que tanto o deficiente quanto o idoso precisa ainda utilizar a credencial no carro, viu? Tem que usar a credencial no carro e agora essa folhinha onde vai constar o horário da chegada do deficiente ou do idoso. E segundo a Prefeitura, essa medida era para dar mais rotatividade às vagas, porque as pessoas vão poder estacionar aqui por até 2 horas, assim como qualquer outro motorista que estacionar aqui no centro de Prudente. Lembrando que, por enquanto, quem não cumprir essa nova regra está sendo apenas orientado. Mas, a partir do dia 1º de novembro, a CEMAV vai começar a multar os motoristas e são R$ 200 de multa e mais 5 pontos na carteira de habilitação. E eu conversei aqui com alguns agentes e eles disseram que, por enquanto, a procura ainda está um pouquinho baixa. É com vocês do estúdio. Ok, obrigada, Elô. Vamos esperar que dê certo, que as pessoas se acostumem e que respeitem também, né, Murilo, as vagas. É importante que as pessoas saibam, né? O pessoal já tem a credencial de idoso, de deficiente, está acostumado com isso já para utilizar as vagas. Agora vem essa obrigação de colocar também esse cartão. E há que se entender que é para controle de horário, para que haja mais rotatividade nessas vagas, já que esse público também reclama muito da dificuldade. Muitas vezes essas vagas estão ocupadas e é complicado parar lá no centro. A gente vai acompanhar também como vai ser essa adaptação. Tomara que dê tudo certo. É uma novela, né? E 3 pessoas morreram nesse fim de semana em acidentes de trânsito na região. Um deles foi ontem pela manhã e vitimou 2 jovens de 17 e 22 anos que estavam de carro na estrada vicinal João Vaz Pinto, que liga a Adamantina a Lucélia. A polícia informou que o motorista perdeu o controle da direção, o veículo caiu numa ribanceira e capotou. Um rapaz de 25 anos sobreviveu. O delegado de Lucélia, Yuri Munhoz Silveira, informou que pediu exames toxicológicos às vítimas e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. O outro acidente foi no sábado à noite, em Santo Expedito, na rodovia Júlio Budischi. Um homem de 42 anos morreu. Segundo a polícia, ele perdeu o controle da moto e bateu em uma placa. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Regional de Prudente, mas não resistiu.
A polícia também está investigando esse caso. A gente está vendo as imagens aí do local desse acidente, o estado em que ficou a placa, infelizmente terminando aí com a morte desse motociclista. E olha, os números mais recentes do Infociga, que é o banco de dados do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, sobre as mortes no trânsito, foram liberadas e a gente vamos acompanhar então aqui na tela esses dados do Infociga para ter uma ideia então de como anda a violência no trânsito aqui na região. A região que somou aqui de janeiro a setembro desse ano 99 mortes no trânsito, 9 delas registradas só no mês passado. Porém, houve uma pequena queda em relação ao ano passado, quando 113 pessoas perderam a vida no trânsito no mesmo período. Somando os acidentes desse fim de semana, o número de pessoas que morreram em acidentes de trânsito neste ano já passa de 100, uma quantidade considerável e, claro, há que se pensar que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas com respeito às leis de trânsito e a gente, claro, sempre pede isso, muito respeito às leis de trânsito. Ainda hoje, a gente vai trazer as informações sobre um caso de afogamento lá em Epitácio. E você vai ver que uma simulação de catástrofe no aeroporto de Prudente. O treinamento chamou a atenção de quem passava pela Assis Chateaubriand. A previsão do tempo também está depois do intervalo, viu? Agora, 12h, 4 minutos. Um homem de 31 anos morreu afogado em Presidente Epitácio nesse fim de semana. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima nadava no Rio Paraná quando viu alguns adolescentes pulando na água de um telhado e tentou fazer o mesmo. Testemunhas disseram que quando ele saltou, o homem acabou afundando e não voltou mais à superfície. A vítima, que é de Peruíbe, São Paulo, foi socorrida na Santa Casa da cidade, mas já chegou sem vida à unidade de saúde. Vamos falar da previsão do tempo, a semana que começou mais fresquinha aqui no Oeste Paulista, né? A temperatura mínima registrada hoje cedo em Prudente foi de 16 graus e em Rancharia foi de 14 graus. E o vento deixou aí uma sensação de temperatura ainda mais baixa para sair de casa hoje cedo. Teve gente que colocou blusa até para não passar frio. Vamos dar uma olhada como é que está o tempo nesse momento aqui em Presidente Prudente. A gente vê aí o céu bastante limpo. Nada de nuvens carregadas por aqui, como a gente vê nas imagens ao vivo. Por aqui agora, 29 graus, não tem previsão de chuva para hoje não, viu? Vamos aproveitar e também ver como é que vai ficar a previsão para mais cidades. A gente dá uma olhada aqui. Olha só, Oswaldo Cruz, máxima de 33 graus, Presidente Prudente também, Adamantina 34 e Venceslau também. Nada de previsão de chuva para essas cidades, para a nossa região e uma tarde aí de calor, como a gente está vendo aqui no quadro. E acidentes não escolhem hora para acontecer e o resgate correto de vítimas faz toda a diferença porque a corrida é contra o tempo. Por isso, equipes se reuniram em Prudente para treinar o salvamento de um grave acidente aéreo no aeroporto aqui da cidade. Vítimas espalhadas por todos os lados. São mulheres, homens e crianças pela pista do aeroporto de Prudente. Lá dentro, fumaça, gritaria e mais feridos. Enquanto alguns bombeiros jogam água na aeronave, outros carregam as vítimas para longe do local do acidente. Todo esse cenário é para simular a batida da aeronave contra a sala de desembarque do aeroporto. Ao todo, são 65 vítimas, entre as que estão leves, graves e as que já morreram. Essas vítimas, elas são importantes tanto na hora do resgate, na hora do atendimento pré-hospitalar e o atendimento intra-hospitalar. Essa é a importância, uma equipe trabalhando junta, sempre podendo salvar o maior número de vítimas possíveis. Do horário do acidente para a chegada da primeira viatura foram 12 minutos. E quando o principal é salvar vidas, cada segundo é importante. Esta é a 6ª simulação de acidente de grandes proporções feita na cidade. Em catástrofes como essa simulada, as vítimas passam por uma triagem e são classificadas por cores. Separar vítimas graves, vítimas moderadas e vítimas leves. A gente classifica vermelho, amarelo e verde. Para o socorro e atendimento das vítimas, foram mobilizados mais de 500 profissionais, entre Corpo de Bombeiros, GRAU, o Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências, Defesa Civil, DER, Polícias Militar, Civil e Rodoviária, além de outras instituições. E o trabalho não se restringiu só até ali. As vítimas foram levadas para hospitais públicos e particulares da cidade. Tudo para que a simulação fosse bem próxima da realidade. Parece até, entendeu, que aconteceu mesmo. A gente está aqui triste, entendeu, com
certos acontecimentos com as pessoas que estão sendo aqui, entendeu, medicada. Muito real mesmo, parece assim, a gente até fica assustado. Agora o esporte. O futsal de Dracena entra em quadra hoje tentando esquecer a eliminação para o Corinthians na Liga Paulista na semana passada. A equipe joga às 8h15 da noite contra o Bauru no ginásio Alaor Ferrari. A partida vai marcar a estreia dos dracenenses na Copa Paulista. E para você que quer ficar por dentro do desempenho do Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos no Brasileirão, o Globo Esporte vem já depois do Fronteira Notícias primeira edição. No próximo bloco, a gente fala sobre as eleições 2018. Fronteira Notícias recebe Márcio França, candidato do PSB ao governo do estado. E você vai ver também por onde João Dória, do PSDB, fez campanha hoje. Até daqui a pouquinho, agora 12h09. Eleições 2018, o Fronteira Notícias faz nesta semana mais uma rodada de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do estado. O jornalismo da TV Fronteira apresentou datas para a realização da entrevista aqui no nosso estúdio e os candidatos puderam escolher a que melhor se encaixava na agenda. Hoje a gente recebe então o atual governador e candidato pelo PSB, Márcio França. O nosso objetivo nessa semana é ouvir as propostas do candidato para todo o Oeste Paulista e também saber quando é que tudo isso vai sair do papel, caso ele seja eleito. Márcio França esteve aqui nos nossos estúdios no primeiro turno, no dia 28 de agosto, e já conhece a realidade e as necessidades da região. Você, telespectador, sabe que a gente cobra as autoridades quando elas prometem obras e fazer melhorias para a vida da população. Ao fim dessa entrevista, a gente vai apresentar um quadro com as promessas, os compromissos que foram feitos durante os nossos 15 minutos de conversa. Boa tarde, então, candidato. Seu tempo começa a contar a partir de agora e a gente começa fazendo uma análise do primeiro turno das eleições. Nossa região tem 56 municípios. Em 40 deles, o senhor não conseguiu vencer, o senhor foi derrotado. E em 33 deles, o seu adversário no segundo turno, João Dória, do PSDB, foi o mais votado. Em que ponto o senhor analisa que a sua campanha falhou em convencer esses eleitores e como reverter esse cenário para o segundo turno? Bem, boa tarde a todos. Primeiro eu quero dizer que estou voltando aqui, depois daquela vinda, né, para mais uma vez cumprir a minha palavra. À época eu disse que ia liberar um recurso para o Hospital do Câncer, nós liberamos 3 milhões de reais, o hospital está lá, eu fui lá ver hoje a finalização da obra tão importante para a região e tem mais 3.800 que eu estou liberando também. Eu que eu falo é o governo de São Paulo, né? Para que vocês possam ter um atendimento adequado aqui para o câncer. Com relação à região, eu não sou conhecido como era meu adversário. Meu adversário foi prefeito de São Paulo, é uma pessoa muito mais conhecida, né? Muito mais, enfim, já tinha disputado eleições grandes, eu não tinha disputado. Eu lembro que na capital, né, eu empatei com ele hoje, e na região que eu era conhecido, na minha cidade, por exemplo, onde eu fui prefeito, eu tive quase 70% dos votos em São Vicente. Então, é preciso você ser conhecido e exatamente é para isso que se propõe, então, esse espaço, que a gente fica conhecido, as pessoas olham, veem quem tem sinceridade, quem é que é mais sincero, é o que eu imagino que aconteça, né? Até porque no caso do 45, o PSDB, ele já governa São Paulo há muitos e muitos anos, né? Então, é a chance de uma mudança que a está propondo aqui, agora com o apoio do SCAF, né, que nós estamos juntos nessa eleição. Ok, vamos falar dos AMES. O senhor esteve aqui, né, em agosto, o senhor disse que pretende abrir os AMES aos finais de semana para desafogar aí a fila. Então, vamos relembrar as pessoas a partir de quando isso pode ocorrer. A partir de 1º de janeiro, todos os AMES estarão abertos ao final de semana, né? Hoje, eu anunciei o novo AME da região, porque a gente tem 60, eu quero construir mais 40 para ficar com 100, né? Construir não, instalar. O que eu anunciei hoje é de Venceslau, de presidente Venceslau. Aliás, estava junto com o Major Olímpio, que é de lá, e o Major Olímpio havia pedido, o Ed, enfim, as pessoas, que nós fizéssemos um AME lá em Venceslau para poder atender aquele pedaço do Pontal, sem precisar se deslocar lá para a Rosana, na ponta, né? E aí nós anunciamos hoje, também é uma obra rápida. Quando será essa obra? É uma obra rápida, porque o prédio já está pronto, o prefeito se esforçou, enfim. Nós vamos agora adaptar o prédio e colocar as instalações, equipamentos, enfim, eu acho que é alguma coisa em torno de 6 meses para que ele possa começar a estar pronto para funcionar. Só voltando aos AMES que já estão aí. 1º de janeiro, todos os AMES do estado de São Paulo estarão funcionando. Em 6 meses, nós vamos zerar a fila de consulta e de exame, né? Então, 1º de janeiro é o prazo para todos os AMES abrirem ao final de semana. Antes isso não é possível a partir desse
Passado esse período eleitoral, esse finalzinho de ano. Eu vou explicar porque não é. Porque o orçamento que a gente trabalha esse ano é o orçamento feito pelo governador Alckmin do ano passado. Então, você não tem como remanejar o suficiente para isso, né? E eu não vou poder dar minha palavra daquilo que não vai acontecer. Né? Em relação à questão de falta de vagas em UTIs aqui na região, a gente já conversou sobre isso. O senhor, inclusive, tinha apontado um número aí que deve correr em cerca de 20 vagas, pelo menos num primeiro momento. O senhor já tem a previsão de quando essas vagas poderão ser abertas aqui para a região? Olha, hoje, por exemplo, no Hospital do Câncer, né, foi me pedido que a gente fizesse, inclusive, uma possibilidade de tratar o câncer por lado de cá no Hospital do Câncer e deixar as vagas que estão lá no nosso hospital para que elas possam servir de ampliação de UTI. Eu vou falar com o Frei sobre isso. Eu me comprometi e eu acho que ainda no primeiro semestre do ano que vem nós já vamos ter essas vagas completas aqui, as 20 novas vagas. Agora, o senhor disse também que pretende criar mais um hospital de referência aqui na nossa região. O senhor mantém essa proposta? A partir de quando? O que as pessoas Eu mantenho, sim. Só que eu acho que aí você pode ir mais para a região de Dracena, enfim, quer dizer, colocar um hospital de referência. A gente tem tido muitos acidentes. Vocês acabaram de anunciar aqui acidentes graves, não é? Eu, inclusive, autorizei a duplicação da João Ribeiro, que vai lá de Panorama até Marília, uma obra importante, porque ela é uma das rodovias do estado de São Paulo que mais tem acidente hoje, com muitas vítimas, né? Claro que a gente quer que evite os acidentes, mas se tiver acidente tem que ter a retaguarda com o hospital, né? O senhor lembrou aí da João Ribeiro, tem data para essa duplicação? Eu já autorizei a Artesp, que você sabe que isso vai ser feito num regime através de concessão. Eu já autorizei a Artesp e eles estão fazendo agora as audiências públicas e eu penso que a licitação ainda sai esse ano para a gente poder começar as obras no ano que vem da duplicação de toda a João Ribeiro, que vai ser um importante instrumento na região, porque essa região toda, aqui do Prudente, Dracena e, enfim, para baixo aqui também em relação a Botucatu e o Vale do Ribeira, são as regiões de todo o estado de São Paulo que ficaram num segundo plano, em relação à parte de cima, Campinas, São José dos Campos, enfim, a região que desenvolveu mais. E desenvolveu porque tinha mais acesso, mais rodovias. E nós queremos compensar isso, porque eu sou do Vale do Ribeira, né? Então eu sou dessa parte de cá, da parte mais prejudicada ao longo dos anos. Só para a gente colocar as datas, então. João Ribeiro de Barros, o senhor disse que já liberou em sistema de concessão. Quando deve ter? Veja bem, tem um prazo, mais ou menos? A duplicação será feita no regime do Estado e depois é claro que todas as nossas estradas hoje, as concessões novas que nós fizemos agora, desde o começo do ano, já no meu governo, aliás, no período desse ano, né, a gente conseguiu fazer concessões que reduziram os pedágios em 25% e, ao mesmo tempo, colocamos pistas com Wi-Fi de ponta a ponta, enfim. E se você tiver aquele tag que você pode passar direto no pedágio, ainda tira mais 5% de desconto no pedágio. Porque não é que eu sou mágico, não, é porque os grandes investimentos das rodovias já foram feitos antes. Então, agora você pode fazer isso, inclusive agregando estradas vicinais para melhorar o agronegócio. Porque nós temos quase 200 mil quilômetros de vicinal que estão em precárias condições que as prefeituras não têm condição de tocar. Então, só para a gente colocar no nosso calendário. João Ribeiro de Barros. Primeiro semestre do ano que vem começa a obra. Terminar? Tá bom, é uma obra grande, vai levar mais de ano, mas eu acho que 2019 e 2020 termina. 2020. O hospital em Dracena? O hospital em Dracena, nós vamos conversar com o prefeito, vamos ver se a gente vai utilizar alguma estrutura que já tenha para poder dar suporte ou se vamos fazer uma coisa nova. Mas eu creio que é uma coisa de 2 anos também. 2 anos, a gente está falando ela está pronta, funcionando, né? 2020, né? Veja bem, no meu caso, vai ser os meus primeiros 2 anos, né? Nós temos no estado de São Paulo diversas prioridades. A prioridade número 0 é creche para 100% das crianças. Isso vai ser feito muito rapidamente. Eu agora vim aqui, antes fui tomar um café na padaria, a moça falou, o senhor vai fazer a creche? Porque eu preciso da creche, todo mundo precisa de creche, né? E segundo ponto, você abrir os exames aos finais de semana. Quantas creches seriam aqui? Olha, nós do total do estado de São Paulo, nós entregamos já 300 unidades, nós estamos em obras em 330 e eu quero construir mais 1.000 unidades de creche em todo o estado de São Paulo. Aqui na nossa região, em todas as cidades aqui, em todas as cidades que você tiver, nós não vamos ter nenhuma criança fora da creche. Vai zerar. É regra número 1, né? Quando eu fui prefeito, tinham 6, eu deixei com 80. Quer dizer, eu não deixo nenhum caso onde tenha creche, a mãe necessitando trabalhar e não tem onde ficar. Né? Então, vai zerar no estado de São Paulo. E essa zerada, ela sim vai levar 4 anos para fazer em todo lugar. Claro, 4 anos, então, dentro do seu governo. Falando sobre a questão da compensação pela questão dos presídios. Na região, o senhor já disse ser favorável a isso, que já teria, inclusive, apresentado um projeto à Assembleia. Quando os municípios devem passar a receber isso? A partir do ano que vem, né? Se os deputados estaduais aprovarem,
Eu já pedi ao deputado Ed Thomas, pedi para que os deputados parlamentares aprovassem, porque seria muito importante. É uma compensação aos municípios que receberam presídios. Aqui nessa região, por exemplo, vocês têm muito mais presídios do que deveriam ter na média do Estado. Aqui tem mais do que outros lugares, né? Isso foi, de alguma forma, injusto. Eu sei que alguns prefeitos até pedem para ter presídio porque gera emprego, enfim. Mas também causa alguns problemas e a compensação financeira está lá na Assembleia para ser aprovada. Eu fiz há mais de mês para trás. Existe um percentual? É um percentual do ICMS. Vai dar um valor substancial. Não é por presídio, é por preso, por presidiário. Quer dizer, porque tem presídios maiores e menores, é o total de 230 mil presos, vai equivaler a um valor, para que o município possa pegar aquele recurso e aplicar em saúde, aplicar em outra coisa para compensar. Porque quando vem o presídio, geralmente também desvia um pouco do recurso da cidade, da atenção da cidade para aquelas pessoas, né? O senhor disse aí a questão de quanto os presídios têm de impacto para os municípios e o governo do Estado tem um poder de pressionar, vamos dizer assim, ou pelo menos agir junto à Assembleia para que se acelere essa votação. Claro. O senhor gostaria de ver isso aprovado quando dentro do seu eu gostaria governo? Que fosse esse ano, né? Eu pedi muito aos parlamentares, que veio a eleição. Como você sabe, o PSDB, o 45, ele controla a Assembleia. Tem maioria, tem o presidente, enfim. Muitos assuntos que eles aprovaram lá, eles sabiam que eu era contrário, eu não queria, enfim. A ideia era disputa eleitoral, eu sei que... Mas agora acabou o processo, já foi a eleição. E domingo, se Deus quiser, as pessoas terão aí o novo governador. E aí a Assembleia volta a pacificar e certamente aprovar. Por exemplo, está lá na Assembleia a aprovação para a Bolsa dos alunos das FATECs e ETECs, que eu quero conceder uma bolsa para eles poderem manter estudando, porque muitos estão desistindo porque não tem condição financeira e eles precisam aprovar. Então, e tem várias tarefas dos deputados agora aí. Ok. Ainda na questão da segurança, a gente tem delegacias aí que não abrem nos finais de semana. O senhor reabriu delegacias na capital. E aqui na região, o que o senhor pretende fazer exatamente? Tem delegacias que durante a semana também não tem aí delegado? Todas as delegacias de São Paulo reabrirão ainda este ano, todas. 100%. Como nós abrimos na capital, agora estamos abrindo no litoral e no ABC e vamos reabrir todas à noite. Claro que a delegacia à noite não é a garantia de segurança, porque não vai ser lá os policiais que vão salvar todo mundo, mas é que a sensação de ela fechada é ruim, né? Eu autorizei para o concurso que todos fossem chamados, os novos policiais técnicos da perícia, enfim. Autorizei também os policiais militares. Autorizei que os policiais militares, os sargentos, pudessem andar agora com fuzil dentro dos carros, eles não podiam. Hoje, nós conseguimos atingir os menores índices de violência de todo o histórico de São Paulo nesse período de 6 meses. Tanto que praticamente toda a polícia de São Paulo, os funcionários, estão nos apoiando porque sabem que até porque como eu venho de origem de funcionário público, de servidor público, eu sabia que eles, com um pouco de prestígio, com um reforço, eles melhorariam muito a atuação deles e é o que está acontecendo. Ok, então as delegacias 24 horas. 24 horas a partir desse ano ainda. Todas elas com delegados? Todas elas. Não, nem todas com delegado, porque não há necessidade em todas de noite com delegados. Quando você tem, por exemplo, pequenos boletins de ocorrência, você pode fazer em qualquer uma delas. Mas durante o dia é possível colocar delegados onde não existe? Durante o dia, sim. Agora, à noite, algumas delas não funcionam com delegado. Quando você tem um plantão em determinadas regiões, aí a pessoa se desloca. Mas o importante é ela estar aberta. As delegacias da mulher também vão abrir? Também as das mulheres, porque é importante. As mulheres, em especial aqui no estado de São Paulo, é o único estado que tem esse tipo de serviço bem feito. E a gente quer reabrir também com elas todos os finais de semana e domingo também e também à noite. Não deixando de falar dos policiais, mas também falando sobre professores, o senhor disse que pretende valorizar mais esses profissionais. O senhor já tem uma ideia de quando vai fazer isso e em quanto vai ser essa valorização? Veja, durante 3 últimos anos, todo o servidor de São Paulo ficou praticamente sem nenhuma atualização. Não é porque as pessoas fizeram de propósito, é porque o Brasil entrou numa crise. Muitos estados sequer pagaram salário, atrasaram 13º, muitos estados, enfim, tiveram problemas graves, né? Aqui em São Paulo a gente teve muita dificuldade, mas conseguiu pagar tudo em dia e a gente está com um compromisso de atualizar os 25% que eles perderam, que não vai ser no primeiro momento, evidente, porque eu não sou mágico, mas vai ser feito 25% de atualização para todos eles. E o meu compromisso é, ao final dos 4 anos, todo servidor de São Paulo, em qualquer categoria, vai ter o melhor salário do país, exceto o de Brasília. E a explicação é simples, é porque Brasília, boa parte dos funcionários,
não recebe do Tesouro de Brasília, recebe do governo federal. Então não dá para comparar. Mas o resto, como São Paulo tem o maior orçamento, tem que ter os servidores mais bem pagos. Essa reposição dos 25%, por exemplo, o senhor pensa até quando? Veja bem, ela vai ter várias outras reposições, mas essa que é a desatualização, ela vai estar ao longo do meu governo. Né? Agora, professores policiais, policiais, todos eles. Porque não é que é uma questão de justiça. Eles ficaram sem essa atualização monetária, todos os servidores do Estado, né? Falando sobre a questão da educação, o senhor falou muito de aplicação de tecnologias, falou inclusive sobre a possibilidade de lousa digital nas escolas. São projetos que dizem muito da questão de tecnologia, mas em certo momento houve uma diferença. Durante a sua campanha, o senhor levantava a questão da dificuldade que era levantada por Paulo Scaff, que tinha uma reserva da indústria, recebia recursos, pagava mensalidade. E a partir do momento em que recebeu o apoio dele, o senhor falou de implantar o padrão SESI nas escolas do Estado. O senhor mudou de ideia? Viu alguma diferença nessa alteração? Como que o senhor pretende fazer isso? Claro, nós éramos concorrentes. O Paulo Scaff é meu amigo. Eu não trato o adversário como inimigo, né? Ele era apenas meu adversário. Nós temos pensamentos diferentes, mas à medida que ele não foi para o segundo turno, ele declarou o apoio para mim, pediu para as pessoas e ele disse que estava me apoiando em função de quem fala a verdade. E eu disse a ele, o compromisso era que a tecnologia que é feita no SESI-Senai, que a gente possa usar no Estado. Você sabe que é diferente a proporção, o Estado tem 3,5 milhões de alunos, então é muito maior a rede do Estado. A gente quer, no segundo ano do ensino médio, colocar ensino técnico para todo mundo, segundo e terceiro ano, de graça, pela Paula Souza, mas pode usar a tecnologia do Paulo Scaff, isso sim, porque ele já tem um acúmulo de informação, ele já tem um acúmulo que o SESI pode emprestar para o governo de São Paulo. Nós temos um minuto, um prazo para essa modernização da educação. Isso vai ser muito rápido. Nós vamos fazer tudo isso a partir do ano que vem. Todo o Estado de São Paulo vai ter uma revolução na educação a partir do início do ano que vem e ao final do primeiro ano as pessoas sentirão isso. E o pedágio reduzido? O pedágio reduzido, onde já está implantado, nas duas estradas que nós já concedemos, já está com 25% em uma, vai passar para outra, e todas as outras conforme foi feita a concorrência. Fez a concorrência, vai cair 25%. Né? Aqui na região? Também, claro, em toda a região. Nós vamos fazer a redução. Veja, não é porque eu sou mágico, eu insisto, é porque a concorrência não exige mais a outorga dos empresários. Né? Em Presidente Bernardes, 8,70 o pedágio, vai cair 25% esse valor. Vai cair 25% em todas elas que fizerem novas concorrências públicas. Né? Tá certo. Candidato, tempo agora encerrado da entrevista. A gente já agradece desde já a sua participação. E queria fazer um convite para o senhor, para a Cinti. Vamos chegar até a nossa tela interativa. A gente vai dar uma olhada em tudo que a gente conversou agora durante essa entrevista e também ver como é que ficaram essas propostas, esses compromissos que o senhor contou para a gente aqui, como é que isso vai estar aqui na tela. Vamos só dar uma olhada se o pessoal já conseguiu colocar aqui para a gente essa informação. A gente acessando aqui, vamos dar uma olhada. Está aqui na tela eleições, vamos lá. E agora a gente tem aqui, então, os compromissos com a região. Só me corrija se tiver alguma coisa errada dentro do que a gente conversou. AME aberto aos finais de semana, janeiro de 2019. Correta a informação. AME em Presidente Venceslau, junho de 2019. Vamos fazer toda a força para estar aberto em junho de 2019. Aliás, pronto em junho de 2019. UTI novas vagas, junho de 2019. Isso também, acho que junho de 2019. Duplicação da João Ribeiro, junho de 2020. Como é uma obra maior, essa é uma data boa, tem 2 anos para construir. Vamos lá para a próxima tela. A gente tem compensação para os municípios que têm presídios, janeiro de 2019. Eu, claro, que aguardo os deputados aprovarem, mas estou esperançoso que eles aprovem para janeiro de 2019. Hospital em Dracena, junho de 2020. Uma boa data, vamos fazer isso como meta, né? Delegacias 24 horas abertas, novembro de 2018. Esse ano, perfeito, ainda esse ano. Salário para os servidores, a gente falou aí da atualização, da remuneração, dezembro de 2022. Os melhores salários do Brasil serão os de São Paulo. E para a gente terminar aqui na última tela, ensino técnico para todos, janeiro de 2019. Eu acho que não dá. Janeiro de 2019 não dá para fazer para todos, mas julho de 2019 já dá. Julho de 2019, portanto. E para encerrar, o pedágio reduzido. O senhor não deu uma data exata para isso. Porque depende da concorrência pública, né? Tá, joia. Esses os compromissos e, claro, a gente ainda deve conversar bastante, caso o senhor seja eleito, para ver como é que vai andar tudo isso. Vamos conversar muito, com certeza. Tá certo. Obrigado mais uma vez pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Bom, a entrevista com o João Dória, candidato do PSDB ao governo estadual, vai ser na sexta-feira. Hoje pela manhã, Dória esteve em São José dos Campos.
João Dória chegou por volta das 10 da manhã a São José dos Campos, onde conheceu um parque tecnológico que reúne cerca de 300 empresas e 2 faculdades. Nós vamos buscar investimentos internacionais, aproveitando os modais que já existem aqui, de transporte rodoviário, ferroviário e aéreo, para trazer novos investidores internacionais. Aqui nós já temos investimentos internacionais de vários países. É perfeitamente possível ampliar esses investimentos. João Dória também visitou o CEMADEM, o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais do Governo Federal, que analisa áreas de risco de 97 cidades do estado. À tarde, João Dória vai para a capital, onde grava programa eleitoral. Depois, viaja para São Carlos, onde dá entrevista para a EPTV, afiliada da Rede Globo na região. E faltam cerca de 2 semanas para o Enem. Aqui na nossa região, quase 21 mil pessoas estão inscritas na prova. E a partir de hoje, já dá para consultar os locais onde os estudantes vão fazer o exame. Para ter acesso ao cartão de confirmação, é só visitar o endereço da página do participante através do site enem.inep.gov.br. Tem que salvar as informações, porque o cartão não chega mais na casa do estudante, como era feito em anos anteriores. O Enem está marcado para os dias 4 e 11 de novembro. A gente já agradece a sua companhia nesta segunda-feira. Amanhã tem mais, logo depois do programa Encontro. O Fronteira Notícias segunda edição é a partir das 7h10 da noite. Lembrando que a CEMAV já está distribuindo os talões da Zona Azul para idosos e deficientes. Não tem que pagar nada por eles, mas precisa indicar que horas o veículo foi estacionado na vaga exclusiva. As vagas são rotativas e o tempo máximo que o carro pode ficar na vaga é de 2 horas. Uma excelente semana para você. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo. Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Torra, a moda do preço baixo. Unifadra, Fundec Dracena, vestibulares, medicina e demais cursos, inscrições abertas. Medicina Dracena.